O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor. Legal, estamos chegando com mais um programa Zona Esportiva, programa que vai ao ar de segunda a sexta ao meio-dia na TV Santa Maria, canal 19 da NET, e simultaneamente você assiste também pelo YouTube. Final da tarde a gente posta no Facebook, no Instagram, e aí você pode a qualquer momento acessando o nosso programa Zona Esportiva, ver qual é o assunto que foi tratado durante o dia, ou mesmo programas anteriores que você queira buscar qualquer assunto que foi aqui então conduzido, você pode então rever na nossa programação. Nossos apoiadores culturais, Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais a sua segunda casa, e Ótica Santos, óculos solar, relógios, cuias e bombas em ouro e prata, tudo em até 10 vezes nos cartões, fica ali na rua Astrogildo, número 31, Ótica Santos, do nosso amigo Gilmar, nosso árbitro Gilmar, então vamos prestigiar o Gilmar lá na Ótica Santos. Nosso convidado de hoje, pessoa por demais conhecido, nosso amigo, nosso companheiro de muitas batalhas, ele que faz parte também da história, né, do nosso esporte, Valdir Nunes. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, Tessas. Tranquilo? Tranquilo. Que bom recebê-lo aqui, Valdir. Obrigado pelo convite. Estamos aí, né? Pois é, você, Valdir, olha, a gente acompanha o seu trabalho, já fomos parceiros, companheiros de trabalho, e eu sei o quanto você lida, briga, luta para que o nosso esporte, tanto profissional como amador, sobreviva. Não é fácil, né, Valdir? Realmente, Tesses, você que também sabe o que é o futebol amador em Santa Maria, né? Vê que a gente tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem para batalhar dentro desses clubes pequenos, né? Que se joga mais por amor à pátria, né? Você disse uma coisa certa, Valdir, além de vontade, tem que ter coragem. Exatamente. Porque se não tiver coragem, termina a vontade. Exatamente, né? Para congregar, liderar aquele grupo daquela região que a gente mora, né? Então a gente está aí desde 1962, né? Desde 62 nessa luta. É uma vida, hein? Lá da antiga, da Demetrio Ribeiro, lá da Rua dos Dois Irmãos, onde eu morei até os 17 anos. Lá a gente começou a gostar do futebol, né? Sempre futebol ou tinha algum outro esporte? Futebol. Sempre futebol? Sempre futebol. Jogou? Isso, comecei jogando lá pequeno, com 7, 8 anos, tá? E lá surgiu a primeira equipe amadora da minha vida, que foi um cidadão lá da Demetrio Ribeiro, hoje falecido, o Silvino Cardoso, que montou uma equipe, ficou muito conhecida naquela época, que era o Cacique da Pelota. Cacique da Pelota. Isso em 60 aí? 60. Ele iniciou em 61, mais ou menos. Da onde era essa equipe? Qual é a região lá? Era Demetrio Ribeiro, Patronato. E naquela época só havia os moradores só ali ao redor da Demetrio Ribeiro e a antiga Ipiranga ali, né? E a dificuldade era campo. E aí o grupo conseguiu com o seu Luiz Lameira, que era dono de uma propriedade grande ali, e conseguimos um campo lá. Um espacinho para fazer um campo. O primeiro campo, né? Tá. E ali a gente surgiu ali, né? Iniciou com brincadeira, depois compra de fardamento, tudo, né? Tá. Quais eram as cores da equipe? Era preto, vermelho e azul, me parece. Tem alguém daquela época que estava contigo que ainda está labutando hoje ainda? Olha, tem bastante gente ainda. A família dos Bertognoli, que tu conhece. Ali, sim, dos Polenta ali. Eles iniciaram todos ali, inúmeros, né? E depois houve uma divisão ali, aquilo que é lindo. Sim. O bairro começou a crescer e parte dos Bertognoli ficaram com nós, que o Elton sempre me acompanhou, né? E o irmão dele, mais velho, falecido, o tio Chico, montaram o Estrela d'Alva, que foi a segunda equipe daquela região ali, né?
Aquelas foram as pioneiras. Dali foi que surgiu tudo. Ali era o Estrela d'Alva e o Cacique. Tá? Então ali a gente iniciou. Tinha estadio naquela época ou era os torneios? Tinha campeonatos? Naquela época era torneio? Não, era só jogos amistosos. Mas enchia? Mas credo, ou a gente ia excursionar, por exemplo, lá em Santa Flora, no tempo que dava para ir na Santa Flora era uma viagem, tinha que ir com corrente. Na carroceria de caminhão. Podia ir e não voltar depois, né? Cada chuva, se chovesse, não voltava. Exatamente, Então são histórias lindas assim, né? Do tempo que a gente carregava o fardamento, sim, naquele saco verde que tinha do quartel, sim, carregava tudo ali. Né? O saco era mais pesado que o fardamento. Nós saímos dali para jogar, por exemplo, que é uma equipe antiga que tu conhece, que é a Ferroviária do quilômetro 3, a gente ia a pé dali até o quilômetro 2 lá, do quilômetro 2, jogar contra a Ferroviária, tá? E terminava o jogo lá, voltava a pé também com material, e era assim, né? Tá? Coisa andava assim. Dali depois tu foi se projetando? Não, daí a gente começa a crescer e o pai resolveu se mudar dali, não gostava muito da aglomeração, comprou 2 terrenos ali próximo do Expresso Mercúrio, abriu uma vila ali, na entrada ali do Mercúrio, e o pai comprou 2 terrenos e foi para ali. Ali eu comecei a me congregar com o pessoal do Imembuí, que o Imembuí iniciou na Vila Imembuí, com alguns garotos dali, que ainda existem ainda, tá? Ali foi o início, eles tinham um grupinho só para jogar num campinho, que era a continuação da Borges de Medeiros e terminava ali dentro da Vila Imembuí. Então, eles convidaram meu pai. Meu pai gostava, acompanhava os filhos nos jogos que a gente ia ali, né, na Redondeza. Convidaram o pai, então meu pai, José Nunes dos Santos, ferroviário aposentado, foi o primeiro presidente oficial do Imembuí, tá? Então ali começou a pegar uma cara de equipe, né? Como é que foi o nome do primeiro presidente? O José Nunes dos Santos. José Nunes dos Santos, ali foi que começou. Ali que era... Não, o Imembuí já existia. Tá. Havia um grupo que já haviam fundado ele. Mas aí foi formada a primeira direção. Primeira direção. Tá. Porque o grupo que formou ele foi formado por um cabo do Exército, que era lá do Parque, tá? Ele era lá do Parque, e um pedreiro, também no nome do José. Tá? Então, eles foram os primeiros abnegados a comprar o primeiro terno de camiseta, tá? E sempre foram aquelas cores, vermelho, branco, sempre aquelas cores, tá? E aí, com a entrada do pai, formação de diretoria, e congregaram mais garotos ali, tudo direitinho da Redondeza, o Imembuí começou a se tornar... Se projetar. Mas uma equipe pequena que não tinha campo. Então a gente ocupava o campo primeiramente emprestado, o campo do Urlândia, junto à casa do Dr. Lotário Ur, tá? Que era dono daquela região da Vila Urlândia e morava ali, até hoje tem a casa dele ali, então eles tinham um campinho. Então eles usavam, porque eles tinham uma equipe, eles tinham uma pequena equipe lá que jogava, e como eu tinha um filho do Dr. Ur, que era meu parceiro de quartel, nós servimos junto no 7º, então ele conseguiu com o doutor nos emprestar o campo e me ocupar também. Mas com a condição que eu jogasse lá de vez em quando. E naquela equipe jogava o Anãozinho Paulinho. O Anãozinho Paulinho morava na frente do campo. Aí tá? Na equipe deles, da Dr. Ur. Então nós ocupava aquele campo. Mas o Imembuí sempre lutando. O pagamento era tu jogar no time dele. E o Imembuí finalmente conseguiu uma área. Nós conseguimos, na época surgiu no Expresso Medianeira, que era a empresa medianeira dos irmãos Sacol, eles montaram uma equipe de futebol dos funcionários e familiares dele, o Alvorada. Sim. E eles conseguiram, atrás da empresa medianeira, que ainda tem a sede deles, era a Ângelo Bolson ali. Isso. Então, nos fundos, havia um campo ali, também do seu Luiz Lameira. Então, como era do Sacola, ele liberou para o Sacola e eles fizeram o Alvorada ali. Mas o Alvorada durou 2 anos só e terminou. Não sei qual foi o problema lá, terminou. E aí nós herdamos aquele campo. Aí o Imembuí ficou uns 10 anos ali, ou mais, até
Então o Imembuí nunca foi naquele local ali do COPS, ele começou lá. Não, então... começou lá. Aí ele começa a progredir, né? Progredir, começou a vir pessoas novas, entre eles um dos grandes batalhadores do Imembuí, o Otalício Monteiro de Oliveira. Sim. Que ele veio transferido para a torre da Rádio Imembuí, na esquina da Avenida Medianeira ali, que tinha o Colégio Duque, era no lado, tinha a torre ali. E ele veio morar ali. E ele dirigia o Vila Leste lá. Então lá ele largou o Vila Leste e veio para cá e descobriu que tinha nós ali. Acabou se envolvendo com o Imembuí. Com nós. Inclusive ele trouxe atletas de lá para jogar conosco. Então ali Aí o Otalício, que era ele era um abnegado do esporte amador. Ele começou a dar uma formatação, nós só queríamos saber de lavar o fardamento, pegar a bola e jogar. Pegar o fardamento e jogar, é isso aí. E o Otalício não, começou a criar, dar uma forma para a equipe. Um primeiro quadro e um segundo quadro, né? Tá? Aproveitando, mas sempre aproveitando aqueles garotos da redondeza ali. E o meu pai continuava na direção. Depois, com o tempo, meu pai também... Chega um período que entra gente nova, né? Aí o primeiro pioneiro de vários presidentes que o Imembuí tem, um que se destaca, que ficou abnegado lá dentro, o Moacir Bordim. Aí começa a fase do Moacir Bordim, né? Tá. Aí o Imembuí começa a crescer. Aí nós começamos a participar do primeiro campeonato oficial do bairro Medianeira, que era do bairro Medianeira, tinha uma liga que funcionava ali. Então, começou a vir equipes da cidade para participar do campeonato, que era patrocinado também pela equipe dos cooperativistas. A Associação dos Cooperativistas tinha uma equipe que eles tentaram iniciar jogar, e o campo do Coop era deles. Tá? E eles iniciaram a jogar ali, mas a equipe deles estava, enfim, terminando, a cooperativa estava terminando, a gente ia embora, se aposentando, então eles abandonaram o campeonato, não conseguiram nem participar do campeonato. E ali o Imembuí começou a participar. E aí nós pegamos alguns jogadores que jogaram no antigo COP da associação, entre eles Dorival, que foi profissional, veio jogar com nós, porque havia uma ligação efetiva. O Dorival era parente de um jogador ali da vila, tá? Dos familiares do seu João, que mais tarde se tornou presidente por muitos anos do Imembuí, seu João Pinheiro. Tinha uns 2 ou 3 filhos que jogavam no Imembuí. E aí essa amizade nos ligou ao Vanoli Alfaro, que era o diretor, um dos diretores da cooperativa, e fazia parte da direção da cooperativa dos ferroviários lá. Tá? Com aquilo, ele nos convidou para uma reunião, nós fomos lá com o Moacir e mais alguns de lá, fomos lá na Associação dos Cooperativistas, e na sede deles ali na Ernesto Beck, tá? E participamos e eles nos cederam o campo. Desde que eles pudessem utilizar lá, claro, era deles, mas eles utilizavam. Eventualmente, que tivesse alguma atividade. Mas com o desmanche da rede ferroviária, a figura da cooperativa foi sumindo porque não houve mais uma ligação entre cooperativa e viação férrea, tornou federal, né? Então aquilo ali houve uma derrocada financeira, né? A associação dos cooperativos começou a quebrar e nós fomos ficando lá naquela cedência. E o seu Vanoli pegou e disse, não, o senhor pode, vocês vão ocupando aqui tudo direitinho, tá? E aí até hoje é o nosso campo, né? E hoje ele pertence à prefeitura. Então nós... Comodato. Exatamente. Então nós temos o direito legal de estar lá dentro, né? Tá? E nós utilizamos para o esporte. Sim. Há leis municipais que beneficiam isso aí. Claro. E até federais, né? Tá. Então, ali começou aquela fase. Mas aí o Valdir, aqui eu comecei a me achar, né? Ali, tu deve ter conhecido, Mariano Costa foi o presidente foi ele que fundou a Sincaver, Sindicato dos Motoristas de Táxi. Uhum. Mariano Costa, pessoa muito boa, vizinho nosso, ele se apaixonou por futebol. E ele resolveu montar ali uma equipe de futebol, o Nacional. E ele fundou
ele tinha uma ambição grande de tornar um grande clube, né? Tá? Mas ele não previa, assim, ele tinha um pensamento amador, mas com a vontade de um time profissional. Ele trouxe de São Paulo, começou a participar do congresso, que depois, hoje o sindicato é uma das maiores cooperativas, né, do sul do país, que foi ele que fundou. E ele nos trouxe um fardamento de São Paulo, porque tu te lembra a dificuldade, era só a única que tu achava nas lojas, né? A única empresa naquela época, tu te lembra, tu que iniciou também isso aí, nessa área comercial, era a Casa Rio. Sim. E a Casa Rio cobrava aquilo, não havia outra maneira, tu caía nas mãos deles. Tinha que ser ali, não tinha outra alternativa. E aí o Mariano comprou lá em São Paulo, e trouxe o fardamento do Penharol preto e verde, né? Sim. Preto e amarelo. Mas fardamento profissional. Nós montamos um primeiro e segundo quadro, para isso eles me tiraram do Membuí. Nós quebramos o Corinthians naquela época, nós trouxemos a maioria do Corinthians para lá, trouxemos vários nomes, mas olha, montamos um cano de time. A maior equipe amador daquela época era o Ipiranga. O Ipiranga, que era dirigido pelo Pedro Tavares, que foi treinador lá no Inter das categorias de base, né, o Pedrinho. Tá? Ganhado de todo mundo. Tá? E nós num clássico... e nós conseguimos, o Mariano conseguiu o campo, o antigo campo, onde é o Farrezão ali. Ali era do quartel e tinha um campo de futebol grande ali. E o Mariano, através de contatos, tudo conseguiu aquele campo para nós ali. Mas era um campo grande, ali nós não perdia. E ali nós ganhamos do Ipiranga 2-0, tá? 2-1, tá? E tava 1-1 a jogo, 1-1. Enchia de gente ao redor assim do campo. Não tinha arquibancada, não tinha nada, o quartel estava desmontado. Tudo em volta. E nós tinha um rapaz dos Ceballos ali, que jogava muito bem, ele levantou aquela bola e eles marcaram todos os grandes que nós tínhamos no Nacional e me deixaram eu, pequenininho, os caras, não, isso aí não precisa marcar, né? E eu, ali eu fiz o gol da vitória, né? Tá. E pena que aquela equipe não durou muitos anos. Depois o Mariano foi escolhido para dirigir a Federação Gaúcha dos sindicatos dos motoristas autônomos, e ele acabou em Brasília, né? Sim. É falecido há alguns anos, tem um filho dele que mora por aí. Tá. E dali o Álvaro me levou para o Mercúrio. Foi para o Mercúrio? No Mercúrio joguei uns 4 anos lá, também. O Mercúrio... Aí joguei naquela redondeza ali das nossas equipes ali, tá? E depois, alguns anos depois, e o Membuí continuava. Com o Moacir, aquela turma de abnegado, tudo. Tá? Algum amistoso, às vezes eu jogava, tá? Até para agradar o pai, às vezes o pai ficava bravo comigo e eu jogava um amistoso lá, tá? Aí depois eu retornei para o Membuí definitivo, né? Tá? E essa história, claro... o meu irmão Luiz Carlos participou, o Oscar não era muito de futebol, mas o fardamento de Membuí era todo lavado lá em casa, como é ainda lavado na casa de algum abnegado. Sim, né? Sempre tem alguém que ajuda. Tudo isso aí, né? Então isso aí marcou a gente pela a facilidade que o futebol amador, para a gente que joga, por exemplo, o Membuí foi um time que jogou em todas as regiões da cidade, sempre foi bem recebido. Nós já fomos jogar, às vezes falavam, não, vocês vão jogar lá contra... Depois a gente muda de ideia, né? Não, vocês vão jogar lá contra o Ponte Nova, lá em cima, né? Que lá acontece isso aqui, lá, papá. Nós fomos jogar lá, fomos bem recebidos, primeiro e segundo quadro naquela época. Tá? Nós fomos de caminhão lá, entramos com o caminhão ficou no lado, tudo, nunca houve problema. Nós ia jogar lá contra o Alhado, tá? O nosso segundo quadro estava com 74 jogos sem perder. E fomos jogar lá contra o temível segundo quadro do Darcy Figueira, lá na Vila Figueira, tá? O Darcy, meu amigo Darcy, que ele é amigo de todo mundo, gente boa, né? Montou um segundão para nós ganhar, trouxe gente
Nova Palma, Faxinal e coisa e tal. Mas nós era aquele grupinho da vila. Sim. Tu acostumado, eu no teu lado, eu sei onde é que tu vai pisar, né? Tá? Ganhamos deles lá. 3-1 lá naquele estadião lá. Né? Para nós era um estadião naquela época, né? Tá? Então isso aí vai... Isso é uma vida, né? É uma vida e com o próprio Otalício marcou com nós, né? Marcou uma fase áurea. O Imembuí é uma das equipes, poucas equipes fizeram o que nós fizemos. Nós viajamos de ônibus, Cruz Alta, Porto Alegre, Rio Pardo, Livramento, tá? São Pedro do Sul e fora aqui na colônia. Nas colônias da quarta colônia, nós tivemos quase em todas. Aqueles campeonatos, aqueles torneios de domingo, que tinha 50 equipes e o horário não ia dar, né? Uhum. Seria 5 minutos para cada lado, era absurdo. Então eles botavam uma trave lá fora e se decidiam muitos jogos nos pênaltis. Valfeltrina, o maior torneio de amadores na época. Era considerado, ia quase 70 equipes, começava de manhã. O Imembuí foi a primeira equipe aqui da região a nós ganhar lá. Conseguiu. E outra coisa, era só um batedor e um goleiro. E isso que marcou, né? O João Carlos, né? Falecido, que foi um dos melhores goleiros da nossa região. Um goleiro amador, autodidata, né? Mas que embaixo do Três Paulos era uma loucura, né? Pênalti era com ele. E o Erli era aquele Erli que tu olhava para ele, não dava nada, mas ele não errava pênalti, né? Tá. Então ganhava tudo. Isso, Brigava muito com o Otalício, mas na hora de bater os pênaltis, o Otalício chamava ele. Tá. Valdir, o tempo voou, Valdir, infelizmente, né? Eu vou te convidar para te vir de novo, se tu puder vir, para nós falarmos também do futebol profissional. Será um prazer. Tu tem uma vida em futebol profissional Será um prazer. Tão bonita quanto essa que tu estava falando agora do amador aí. Vale a pena, viu, a gente ouvir essa história, o pessoal saber tudo isso aí, né? Quem não sabia, eu, por exemplo, não sabia muita coisa do Imembuí que tu contou hoje aqui, eu não sabia. Não, isso que ainda tem partes ainda. Não cheguei no Ari, grande nome. Sim. O CID também. Mais o Ari e o CID são etapas que nós tivemos no Imembuí que... Mas esses a gente acompanha mais de perto. Agora o grande público não conhecia essa história que tu contou aí. Exatamente. Esse passado aí que foi brilhante, aí, realmente, sem dúvida nenhuma. Mas eu vou te convidar, tu já está convidado, eu vou combinar contigo. Quando tu puder encaixar a tua agenda semana que vem. Será um prazer. Nós damos sequência aqui desse nosso papo, que está sensacional. Vale a pena, realmente. Eu sinto prazer em falar daquela época. Porque também eu quero que tu fale também do profissional, tu tem uma vivência muito importante e uma experiência grande para passar para todo mundo, para as pessoas às vezes entenderem certas coisas do futebol profissional que a pessoa não entende. Muitas pessoas não sabem que eu fui levado para o Internacional em 1970. Tem uma vida lá dentro. Tu fez o amador, me lembro, tu fazia uma Copa lá no fundo do campo para arrumar dinheiro para o amador. Quero que tu conte essa história para a gente. Isso mesmo, Tá convidado, hein? Tá, eu agradeço. Eu vou combinar contigo, a semana que vem nós vamos fazer um novo programa aqui. E fico torcendo pelo sucesso do teu programa. Legal, que bom que os amigos torçam pela gente e também torçam pelos amigos. Muito obrigado pela tua vinda, então até a semana que vem, hein? Tá combinado. Tranquilo. Nós vamos acertar a data. Tranquilo. Nós estamos indo embora, deixando um abraço a todos, uma boa semana, amanhã estamos de volta ao meio-dia. O programa Zona Esportiva tem o apoio cultural de Avenida Tênis Clube, 103 anos de história, cada vez mais sua segunda casa. Ótica Santos, visivelmente a melhor.